Boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de julho de 2025, nós vamos iniciar aqui na cidade de Bom Jesus uma roda de conversa, onde nós estaremos tratando sobre o centenário de Dr. Júlio Maria Bandeira de Melo, com o tema Vida, Legado e Memória de um Homem à Frente do Seu Tempo. Eu gostaria de convidar aqui para a mesa, para que a gente possa começar essa roda de conversa e também falar um pouco da vida de Júlio Bandeira. Quero convidar Cosma Dias Bandeira de Melo para fazer parte aqui da mesa, né? Esposa do nosso em memória Júlio Bandeira. Então, com as palmas, nossa querida Cosma. Convidar também o seu filho, enteado aqui, Tito Líbio Dias, idealizador de tudo isso, né, de todo esse cenário que nós estamos aqui vendo hoje, também fazer parte aqui da mesa. Quero convidar o ex-vereador Marconildo Gonçalves Holanda, também fazer parte aqui da mesa. O senhor José Raimundo de Lacerda, Demar Caetano, para fazer parte aqui da mesa. Também o historiador Aguinaldo Rolim, fazer parte também aqui da mesa. Aguinaldo, que também faz parte da história deste centenário. Convidar o senhor Dodô Gonçalves e a esposa Josefa Maria ali para fazer parte aqui também da mesa. Convidar Everaldo e sua esposa Zefinha também fazer parte aqui da mesa. Quero convidar Vicente Cândido Teixeira, fazer parte também aqui da mesa. Quero aqui registrar as presenças dos secretários José Rabone de Oliveira, Elienê Dantas, registrar também a presença do procurador João Félix, os vereadores Ana Carla Gonçalves, Larissa Ricardo. Inclusive, gostaria de convidar Ana Carla Gonçalves para representar os demais vereadores. Registrar também a presença do secretário de Cultura do nosso município, Daniel Magalhães. Aqui presente o ex-vereador Wesley Fátima Aquino, também aqui presente. Registrar a presença do Antônio Diniz, o nosso Toninho, agente de saúde. Convidar também Antônio Diniz, também fazer parte aqui da mesa, representando os demais funcionários. E convidar o professor historiador Eliene Dantas, também fazer parte, representando os secretários aqui presentes. E registrar também, nós estamos lá em João Pessoa, nos escutando e também nos assistindo, Maria Luci, né, que inclusive foi a primeira candidata a vereadora mulher de Bom Jesus na chapa do Dr. Júlio. Daqui a pouco a gente vai ter esses depoimentos. Ao jornalista Nonato Guedes, que está também lá em João Pessoa, também nos assistindo, e a todos os nossos internautas que estão pela TV Alagoinha. Registrar também a presença da secretária Negra, também de registrar a presença aqui também conosco, aqui, Naldinho, que é lá do São José, né, também representa, também convidar aqui para fazer parte da mesa, que faz parte, Nildinho, aliás, lá de São José, que representa a nossa arte, né, principalmente quando a gente fala hoje na questão que eu sempre digo, Bom Jesus já tem aí nome,
lá fora, principalmente com as nossas peças teatrais, e nos enriquece, como o secretário está aí presente, que tem dado uma força muito grande na cultura. Célia Alves, né, também aqui presente, mãe do ex-vereador Wesley, e demais pessoas que estão aqui presentes, né, que, se não foi registrado, a gente vai registrando ao longo. Também a Manuela, secretária executiva de comunicação, fazendo aqui a cobertura. Para a gente começar, gostaria de passar a palavra ao nosso anfitrião e também idealizador de tudo isso, Tito Líbio, para que possa falar aos nossos querido povo de Bom Jesus, falando sobre essa idealização e também desse projeto do centenário, do histórico centenário de Júlio Maria Bandeira de Melo, o homem que fundou um sonho. Tito, boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes, em especial aos que conviveram o início, né, desse sonho, o início de Bom Jesus. E o intuito disso tudo é a gente reunir as histórias e a memória, não apenas de Dr. Júlio, como era conhecido, mas a memória de nosso povo, a memória de nossas famílias. Bom Jesus, como muitos dizem, pequeno, mas que todos nós somos uma família. E essa família enseja em muito na nossa história, na nossa cultura, e em especial isso, a gente levantar o nome do nosso lugar, as nossas famílias, ao nosso próprio trabalho que a gente vem desempenhando, que a gente vem trazendo para o desenvolvimento de nosso lugar, para que a gente possa deixar um ambiente bonito e uma história linda para os nossos descendentes. Que as duas únicas coisas que a gente deixa para os nossos filhos, para os nossos netos, é a dignidade, a honra, que andam juntos lado a lado, e a educação. São essas virtudes, melhor dizendo, que ninguém tira. Se a gente deixar um filho educado, estudioso, formado, ou até mesmo letrado, a gente sente no fundo da alma que a gente concluiu o nosso estágio aqui embaixo, aqui na Terra. E falar de Júlio Bandeira, criando esse instituto, através da pessoa de minha mãe, esse sonho já é antigo, diante de muito material, um acervo, creio eu que a gente possua muitos objetos, e foi através disso, para não se perdesse no tempo, essa história, muitas das vezes contada, escutada e passada de pai para filho, mas que ao longo do tempo as pessoas vão esquecendo, vão passando, e isso não é palpável, não fica nos anais da história, para que a gente possa ir lá buscar, para que a gente possa ter um pouco de conhecimento e ir lá saber onde foi que originou a família Gonçalves, a família Silva, a família Dias, a família de Souza, a família Almeida, inúmeras famílias de Bom Jesus, que se tornam uma só. Então, em nome do Instituto Histórico e Cultural de Bom Jesus, que carrega o nome de Júlio Bandeira, eu quero agradecer a presença de vocês, que tiraram um pouco do seu tempo, que nessa roda de conversa a gente possa adquirir o conhecimento de vocês, para que a gente possa eternizar
para que a gente possa viver muitos e muitos anos. Porque hoje a facilidade muito grande, através da internet, de arquivo, de guardar e ficar para a prosperidade, para que a gente possa ter isso, para que todos os jovens de Bom Jesus no futuro possam conhecer, possam saber, possam pesquisar e possa ter aquele arquivo e ele possa usar de bom. E o fundamental disso, como já mencionei, é no tocante às famílias de Bom Jesus. A memória, a vivência. Às vezes, eu lá em casa, muitas das vezes só no quarto ou com Luana, fico pensando, muitas das vezes ela diz que eu estou desligado do mundo, mas sempre procurando uma melhor forma de trazer, de mostrar isso para Bom Jesus, porque, diga-se de passagem, somos eu acho que a única cidade que a história ela é contada e antes de terminar o seu conto, ela é suprida. A gente tem um passado que a gente não sabe. Muitas pessoas de idade que viveram, que vivenciaram, que participaram, é dessas pessoas que a gente tem que procurar para que a gente possa eternizar. Não estou aqui chamando ninguém de velho, que ninguém quer ser velho. Mas a vivência. Meu avô dizia que ele não era... Ele sabia ler e fazer as 4 contas. Mas que a Universidade da Vida ensinou a ele a ser o que ele era. E através disso daí, ele conquistou o mundo dele. Como a gente está conquistando cada um seu mundo. E com isso, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, para a gente não se alongar mais, mas o principal desse instituto é a gente resgatar o nosso passado, para que a gente possa saber que em Bom Jesus, no ano de 1960, 1950, quem era a pessoa, quem foi fulano ou quem foi Beltrano, para que a gente possa ter essa identidade histórica, para que a gente possa saber quem foram os ancestrais, os nossos ancestrais, quem foi que derrubou o primeiro pé de aroeira, quem foi que plantou a primeira árvore, a gente possa, nesse convívio, nesse diálogo, a gente aprender com vocês e trazer isso para que a gente possa deixar registrado para a prosperidade. Meu muito obrigado, agradeço a vocês que estão aqui, que muitos vieram de longe, como seu Zé Feitosa, Dona Fátima. Agradeço muito a presença de todos e que a gente possa, com vocês, adquirir o conhecimento que está faltando em Bom Jesus. Meu muito obrigado. Depois das palavras de Tito Livre, vamos ouvir Dona Cosma, que é também a idealizadora desse trabalho também, e fala também a respeito da criação desse instituto em Bom Jesus. Boa tarde, Cosma. Boa tarde, Serlão. Boa tarde a todos que se encontram aqui presentes. É gratificante, é emocionante ouvir falar, ler, ter entendido as coisas que JB, como eu sempre chamo, idealizou, realizou. Foi um grande homem, um grande médico. Eu só tenho mais a que agradecer a meu filho Tito por ter me dado forças para superar muitas coisas depois que
JB, Júlio Bandeira se foi. E desde já agradeço a todos vocês por ter comparecido e muito obrigada. Aí, bastante emocionada quem conheceu a convivência de Dona Cosma com Júlio Bandeira, né, como JB, como ela diz aí, na intimidade, viu a vivência deles dois realmente na preocupação que Dr. Júlio tinha por Bom Jesus. E vamos falar só um pouco aqui para a gente começar a falar da história de Dr. Júlio, e a gente vai ouvir também cada um que está aqui conosco nesse bate-papo, hoje nessa roda de conversa, que cada um que está aqui nessa mesa tem também uma passagem que esteve ao lado do Dr. Júlio, que quem conheceu o Dr. Júlio, como era a pessoa de Júlio Bandeira. Neste ano do seu centenário, celebramos a vida e o legado de Dr. Júlio Maria Bandeira de Melo. Um homem à frente do seu tempo, cuja história se confunde com a própria história de Bom Jesus. Médico por formação, jornalística por inquietude, ator por paixão, político por vocação e líder por natureza. Dr. Júlio foi, acima de tudo, um visionário movido pelo desejo incansável de transformar vidas. Nascido em Salvador, na Bahia, em 2 de julho de 1925, foi forjado nos valores da ética, da justiça e da dedicação ao bem comum. Sua trajetória profissional o levou da capital baiana ao sertão na Paraíba, onde decidiu plantar raízes e fazer florescer esperança. Foi no sítio Aroeiras que sua missão ganhou forma concreta como vereador em Cajazeiras de 1955 a 1959. Trabalhou com afinco pela emancipação do então povoado Aroeira, até conquistar, com coragem e articulação política, a criação do município de Bom Jesus, oficializada em 1963. Tornou-se seu primeiro prefeito de 1964 a 1969. Sem jamais receber salário e enfrentou os primeiros anos sem recursos, instalando a prefeitura com seus próprios meios, um gesto que simboliza sua entrega total ao projeto de cidade que carregava no coração. Vamos passar agora um jingle da campanha, e aí vocês vão relembrar um pouco aquela campanha de Dr. Júlio, quando estava aqui para ser o primeiro prefeito, né, formalmente, depois de emancipado, no município de Bom Jesus. Para se ter uma ideia do trabalho sério de Júlio Bandeira, basta citar aqui a criação do município de Bom Jesus. Para aqueles que não conhecem, Bom Jesus foi emancipado política e administrativamente pela Lei nº 3.096, de 5 de novembro de 1963, transformando-se em município e cidade, graças ao trabalho de Dr. Júlio Bandeira, que conseguiu, junto aos deputados Wilson Braga e José Lacerda Neto, a derrubada do veto após a aprovação do projeto do ex-deputado Acácio Braga Rolim, pelo então governador Pedro Moreno Gondim. Sozinho, foi Dr. Júlio Bandeira quem lutou junto àqueles deputados, realizando a grande façanha de transformar o antigo sítio Aroeiras na nossa querida cidade de Bom Jesus, pois ninguém acreditava na concretização desse ideal. Para se ter uma ideia do trabalho, Aí é um pouco da história, inclusive Júlio Bandeira, que ao longo da sua gestão implantou escolas, né, urbanizou praças, levou eletricidade com o sistema da Chess, implantou telefonia, construiu bibliotecas, investiu na saúde pública e atendeu pessoalmente como médico os moradores mais humildes, fornecendo medicamentos e esperança.
Também promoveu a cultura, o lazer e o senso de pertencimento de um povo que, graças a ele, começou a se reconhecer como cidade. Sua inquietude cívica o levou ainda mais longe na década de 1980. Voltou à política como vereador de Bom Jesus, fortalecendo as instituições municipais, defendendo o funcionalismo público e preservando a memória histórica da cidade que ajudou a fundar. Ao mesmo tempo, continuava atuando como radialista combativo, fazendo da política uma arte viva com inteligência crítica e bom humor. Entre suas obras mais marcantes está o Hospital Infantil de Cajazeiras, fundado em 1978, fruto de sua sensibilidade com as causas sociais e de seu amor pela pediatria. O hospital, símbolo de cuidado e dignidade, eterniza seu compromisso com as crianças e com o futuro. Dr. Júlio foi um homem plural, cuidava dos corpos e das almas, com ciência, com palavras e com ação. Sua biografia é mais que uma linha do tempo, é uma ponte entre o passado e o futuro de Bom Jesus, onde há uma escola, uma rua arborizada, uma criança com saúde, um cidadão consciente do seu valor, há um traço vivo de sua história. Neste centenário, não celebramos apenas o nascimento de um homem, mas a permanência de um legado. Dr. Júlio Bandeira foi o construtor de um ideal e o guardião da esperança. Seu exemplo permanece como farol que desejam fazer da política um verdadeiro serviço ao povo. Como bem diz, quem resgata a história, resgata a identidade de um povo. Resgata a memória e evita os erros do passado. Preserva-se a cultura, constrói o futuro com consciência. Valoriza as raízes e fortalece a cidadania. Diante deste relato que fizemos sobre a vida de Dr. Júlio, nós vamos agora, neste momento, abrir aqui nesse espaço, nessa roda de conversa, vamos ouvir alguns dos presentes aqui que contextualiza aquele momento que viveu com Júlio Bandeira. Eu começo com José Raimundo de Lacerda e o Demar, inclusive, foi locutor por muito tempo, acompanhou muito tempo o trabalho do prefeito Júlio Bandeira, e o Demar Lacerda, que todo mundo conhece, foi, inclusive, por muito tempo, secretário da Junta de Serviço Militar do município de Bom Jesus. Demar, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouco da vivência sua com Júlio Bandeira. Falar da vida de Dr. Júlio Maria Bandeira de Melo é uma lembrança muito triste para mim. Por exemplo, muito bem que ele, aqui em cima da terra, eu posso dizer que ele foi o meu segundo pai. Ele acompanhou a doença do meu pai na residência do seu sogro, senhor Sebastião Bandeira de Melo, em 1953, recém-chegado da Bahia, médico, e foi ele quem assistiu até o final da vida do meu pai. Depois disso, na época em que ele fundou o município de Bom Jesus, que se começou a campanha política, eu fui o locutor da sua campanha. Uma campanha que hoje eu posso dizer que foi apenas 2 campanhas aqui em Bom Jesus, que foi as mais acirradas. Foi a de Dr. Júlio, mais José Bandeira de Melo, Bizé, com a maioria apenas de 37 votos. E a de Roberto, com Evandro, que nós podemos se recordar, de 11 votos. O resto foi política fácil. Mas Dr. Júlio foi
para mim, tudo na minha vida. Foi quem me deu o primeiro emprego na Prefeitura de Bom Jesus, como agente fiscal. Depois assumi, por querer dele, uma secretaria de educação, ou melhor, de saúde, porque existia um problema aqui no açude de Bom Jesus. Naquela época era cacimba, o pessoal pegava água, então tinha uns problemas para ser resolvidos. Então eu fui nomeado como secretário da saúde, ainda me lembro, bem-estar social, na época era o nome. Depois, faltando 1 ano e 6 meses para o término do seu governo, ele me passou para ser, naquela época, secretário-geral da prefeitura, que hoje é chefe de gabinete, ou é secretário de administração, mudou o nome, né? Então, mas doutor Júlio foi sempre uma pessoa que atendeu a toda a população de Bom Jesus, seja aqueles que eram seus amigos e aqueles que foi adversário. Mas foi uma pessoa excelente e eu sempre tenho na lembrança e rezo para que ele tenha um bom lugar lá no céu. Muito obrigado. Está aí, portanto, José Raimundo de Lacerda falando sobre Júlio Bandeira. E Demar conta muito bem essa questão do acirramento. Naquele tempo era uma campanha, e eram 2 primos, né? E cunhado, ainda tinha mais essa, né? Era uma briga. Para falar nisso, para a gente começar nesse esquenta, para dar continuidade a essa sequência, eu vou trazer aqui o historiador Aguinaldo Rolim, que inclusive escreveu muito sobre Júlio Bandeira, também para falar um pouco sobre essa história de Júlio Bandeira, desde a vinda lá da Bahia até aqui, a chegada a Caiazeira, que eu lembro que tem eu estava fazendo uma pesquisa hoje, naquele tempo tinha um INAMPS, né? Era o INAMPS quando ele veio trabalhar como médico no INAMPS. Eu gostaria que a Aguinaldo falasse um pouco também sobre Júlio Bandeira. Olha, eu conheci Júlio, né? Eu vinha de Cajazeiras a pé, né? Meu pai chamava ele para vir trabalhar na roça, né? Aqui. Meu pai era eletricista nessa área, mas também trabalhava na roça. É melhor, né? Tá ligado. Resumindo, aí o pior, o bom é que você vinha a pé, né? Pegava a nossa estrada aí, a BR-230, né? E vinha a pé. Só que a sorte nossa era que Júlio Bandeira, nessa época, começava a campanha para prefeito em Bom Jesus, né? E a gente ficava ali no sítio São José, na mercearia de Roldão. Acho que muita gente conheceu o Roldão aqui, os mais antigos. E a gente esperava que o doutor Júlio voltasse para pegar essa carona, né? Mas o pior não era a carona, o problema é que a gente ficava com medo. Eu, meninão da época, eu acho que o doutor Júlio deve ter tomado uns vinhos aí violentos. Ele chegava com aquele jeitão bonachão dele, né? E eu digo esse negócio. E o meu medo não era vir para Cajazeiras, o meu medo era morrer naquela ponte. Então, o problema é que a ponte naquele tempo era pequenininha, né? E já tinha morrido muita gente, acidentes de automóvel, né? Então, o meu medo é isso. Então, a partir daí foi que eu comecei a conhecer o doutor Júlio. E o que é a vida, né? E mais tarde, né, eu comecei a trabalhar em Cajazeiras, né? Trabalhava no Banco do Brasil e comecei a fazer amizade com ele, né? E nessa amizade a gente começou a ter conhecimento na área de... O doutor Júlio era um grande comunicador, né? Na área de vídeo, né? Na área de cinema. Então, eu comecei a ter amizade com ele e a gente começou a mostrar os vídeos, as locadoras, as filmadoras, né? E criou um vínculo, né? Disso aí, né? E a gente criou uma grande amizade, né? E também, nessa época, eu comecei a mostrar a ele que eu já gostava de trabalhar na área do projeto, um projeto que a gente tinha, que era o Projeto de Resgate, para fazer biografias de personagens de Cajazeiras, né?
Só que o tempo passou, né? Júlio faleceu, né? Meu falecimento de Júlio, em 2000 veio o falecimento de Júlio. E 5 anos após o falecimento de Júlio, eu fui convocado pelo filho dele, né, por Ricardo, para fazer uma biografia, fazer uma revista sobre a memória de seu pai, né? Aí eu aproveitei, então, como é que se diz? A gente aproveitou para fazer a gente fez uma pesquisa muito, muito intensa, né? E criamos, através desse projeto que a gente tinha, do projeto de resgate, de fazer essa biografia, né? E deu muito trabalho, mas foi feita com muito carinho, né? A gente pesquisou bastante. E dos trabalhos que eu já fiz na área de pesquisa, né? Eu já trabalhei com Raimundo Ferreira, já trabalhei com Zerinho, já trabalhei com Acácio Braga Raldin, vários personagens que a gente já trabalhou. Esse do doutor Júlio Bandeira foi o trabalho mais bonito que eu fiz, mais pesquisado, né? Principalmente destacando nele a figura do comunicador, certo? Do cinegrafista, o homem que filmou a emancipação de Cajazeiro no ano de 1964, né? Que era 63. Foi o cinegrafista da época, né? Esses filmes foram perdidos, né? Através de Seu Nogueira, que é um fotógrafo da época que perdeu esse escudo. Aí depois a gente viu a importância de Júlio no jornalismo, né? Depois vimos aí, trabalhando também a importância de como radialista, né? Através dos programas da época. Além do radialista, vimos também o jornalista e o homem que tanto escrevia como falava, né? O doutor Júlio era bom no falar e era também bom no escrever, né? Afinal, Júlio foi formado em medicina, né? E em letras, né? Você sabe que muita gente não sabe que Júlio era formado em letras, né? Então ele tinha uma noção do que era escrever bem, né? É tanto que o jornal Tribuna, a gente fez também uma homenagem ao jornal Tribuna, que foi escrito por ele e do doutor José Guimarães. Já ambos falecidos, né? Aí, o que eu disse a você, aí destacamos nesse trabalho a crítica que Júlio tinha. Só que era aquela crítica mordaz, mas era aquela crítica construtiva, né? Os programas que ele fez junto com o Zé Hildo Trajano, era o homem forte da época, bom em jornalismo, né? Também o trabalho dele com Ira Crispires. Então, a gente destacou nessa revista toda a importância dele. Mas sem esquecer que, por exemplo, existe um livro chamado Em Cajazeiras, História da Medicina. Só que esse livro foi escrito pelo Dr. Luiz Gonzaga Braga Barreto. Luiz Gonzaga Braga Barreto é irmão de Bosco Barreto, do senador Bosco Barreto. Só que na história, ele cita apenas o nome de Júlio lá e a especialidade de Júlio na pediatria. Mas ele não destacou mais nada. Então, o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero deixar para aqui é essa. Que se alguém for escrever um novo livro sobre a história da medicina, terá que fazer um capítulo especial, eu acho, para a história de Júlio Bandeira, pelo seu legado, né? Não só como médico, né? Mas como um homem, como você disse, um homem plural. Um homem, eu acho, um homem de uma visão além do seu tempo. Júlio era um homem com uma visão. Então, há de se deixar um capítulo especial. A história de Júlio, que daria muito mais, e a história do hospital infantil, pela sua dedicação, pelo seu amor às crianças sertanejas. Muito obrigado. E aí, portanto, Aguinaldo Rolim, esse historiador, inclusive ontem eu comentava com o Tito, eu falava, Tito, quando o Tito me mostrava os alvos de formatura, e tinha essa formatura dele em letras, eu disse, não é à toa que ele escrevia bem e tinha um pensamento muito forte no radiojornalismo, justamente por isso. Ele já tinha esse dom, né, da própria formação. A gente está com uma pessoa, Marconildo, aqui muito especial, Demar Lacerda, e a gente estava falando aqui de política, contando a história da política, mas vamos a João Pessoa trazer uma figura importante. Dona Maria Lucy Gonçalves foi a primeira candidata mulher a vereadora aqui em Bom Jesus, na chapa de Dr. Júlio. Maria, boa tarde, é um prazer recebê-lo, inclusive nós estamos todos aqui com saudade, né? Eu estava até semana comentando, cadê
como eu costumo dizer, tia Maria Lucia não apareceu por aqui, mas a sua presença, como está aqui agora, através desse áudio que vai sair, que as pessoas vão poder acompanhar, gostaria que você falasse um pouco também sobre a pessoa de Júlio Bandeira. Boa tarde. Boa tarde. É muito bom falar sobre Júlio Bandeira. Doutor Júlio Bandeira era uma pessoa muito especial. Não negava o seu trabalho. Para mim, ele foi muito, muito atencioso. Por isso, eu lembro muito de Júlio Bandeira nas minhas precisões de meus filhos, de consultar um filho. Ele nunca deixou de atender. Portanto, eu fico muito feliz mesmo em saber que eu fui convidada para falar sobre Júlio Bandeira, porque Júlio Bandeira é uma pessoa que a gente nunca pode esquecer. Nunca. Para mim, ele vive como se tivesse presente aqui. Muito atencioso. Eu tenho tinha muita dedicação a Júlio Bandeira. Portanto, eu acho que a gente de Bom Jesus, nós todos de Bom Jesus, não podemos esquecer nunca de Júlio Bandeira. Para mim, ele vive atendendo as pessoas, porque ele foi um homem que nunca negou a visita a uma pessoa. Um paciente dele podia esperar que ele chegasse. Tem algum caso que a senhora possa contar da vivência de Júlio Bandeira, do doutor Júlio? Tem. Pode contar, pode contar. Conta um caso. Sim. Um caso muito engraçado é que eu estava com umas duas filhas minhas que já sido doente de cachumba, né? Papel. Teludinha foi chamar ele para vir consultar. Quando ele chegou ali na esquina do cemitério, ele disse: Teludinha, o que é que a menina de Luci tem? Aí Teludinha disse: é cachumba. Ele disse: pois tá, adeus, vou voltar daqui. Eu não consulto ninguém com papel, mas vou medicar. Aí passou a medicação, mas não foi lá. Ele tinha muito medo de cachumba. Com medo de pegar. Mesmo. Com medo de pegar papel. E os cuidados comigo, com as minhas crianças, foi excelente. As crianças de Bom Jesus foi muito bem assistidas. Os meus filhos, Ave Maria, ele nunca deixou de me atender. Especialmente Júnior, quando era bebê. Quando Júnior era bebê, adoeceu e ele estava aqui em João Pessoa. Marisete ligou para ele foi embora. Quando chegou lá, a hora que ele chegou, foi bater lá em casa, na rua Doutor Coelho, e pegou o Júnior e levou para o hospital. Júnior passou mais de 8 dias internado, ele não deixava eu visitar. Quem visitava Júnior era o pai dele. Porque ele disse que a mãe, quando chega perto da criança, a criança fica muito irritada. Mas, com a ajuda dele e de Santo Antônio, Júnior recuperou e ele me entregou ele são e salvo. Por isso eu tenho muito a agradecer a Júlio Bandeira. Muito, o doutor Júlio foi muito bem na minha vida. Eu agradeço também a vocês de ter me convidado para falar sobre a doutor Júlio. Mas falar de doutor Júlio é muito bom. A senhora foi candidata a vereadora na chapa dele? Foi. Eu tinha tanta confiança no Júlio Bandeira que ele chegou lá em casa e me pediu a minha identidade. Eu dei, não perguntei para quê. Quando foi com os 3 dias, chegou lá em casa. Aí foi e disse: olha na rua
a tua foto que eu mandei fazer, que você é a primeira candidata de Bom Jesus. Eu disse, Júlia, eu não acredito nisso. E eu fiquei satisfeita, fiquei contente, mas não fui eleita, fiquei na surpresa. Não fui eleita porque tinha Zé Sininho, meu irmão, e Domingos Gonçalves, candidato. Mas eu não fiquei com o mínimo desgosto de ter feito isso sem me dizer, mas eu confiei nele e ele confiou em mim. Foi muito bom. Foi, Luci, Fiquei na suplência. Foi muito obrigado, nós agradecemos. Obrigado, digo eu, Jocelyn. Foi muito bom. Foi um prazer falar com vocês sobre o Dr. Júlio Bandeira. Tá aí, portanto, obrigada. Nada. Nós queremos parabenizar. E essa daí é mais uma, viu, para o livro, essa questão aí de não ter negociação, não. De identidade, no 3 dias já estava a foto na rua. Vamos conversar agora com ele, que trabalhou, foi inclusive político da época, Marconildo Gonçalves Holanda. Foi presidente da Câmara, vereador, inclusive conviveu muito com Júlio Bandeira. Marconildo, gostaria também que você contasse um pouco da sua vivência com Júlio Bandeira, quem é, como era a pessoa de Júlio Bandeira. Meu boa tarde a todos aqui presentes. Primeiro do que tudo, eu quero agradecer ao presidente da Câmara, nosso Tito Líbio, por esse convite, para que eu também possa participar do centenário de Dr. Júlio. E falar de Dr. Júlio é muito bom, é especial. Eu digo isso porque Dr. Júlio, como médico, eu como pai de 2 filhos na época, Dr. Júlio nos atendia muito bem. Quando eu precisava, corria lá para o hospital infantil e eu sempre encontrava com o Dr. Júlio e ele me recebia muito bem. E graças a ele e a Deus, sempre que eu ia lá, eu era bem atendido e meus filhos. E falar de política é bom, porque ele também, eu participei também de política, eu fui candidato a vereador na época que ele foi também. E, por sinal, a gente tinha até uns atritozinhos aqui, acolá, a gente queria emendar os bigodes, mas só na Câmara, né? Quando saía fora, era só alegria. Ele é muito inteligente e a gente, marinheiro de primeira viagem também, né? Sofria um pouco com ele. Mas, resumindo tudo, muito bom a história de Dr. Júlio. Foi um homem que, graças a ele e aos deputados estaduais, hoje nós somos cidade, né? Hoje nós podemos dizer, moramos em uma cidade também independente. E é isso, gente. Dr. Júlio foi muito bom. Deus o tenha. E eu só quero agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado. E, portanto, Marconildo Gonçalves, né, que foi, inclusive acompanhei, eu era assessor na época da... Vi os embates de Dr. Júlio lá na Câmara, né? Mas como era muito inteligente, Dr. Júlio. Aí o menino dizia, vá devagar, doutor, que nós somos vereador também. E ele dizia, vamos, vocês se cuidem, senão vocês vão perder o mandato. Ele tinha essa brincadeira. Vamos ouvir Zefinha, que é da Morada Nova, filha de seu médico, conhece também a história de Dr. Júlio, e até a gente... hoje até se questiona como seria Bom Jesus hoje se essa luta pela emancipação não tivesse sido travada, né, na época, principalmente, por Dr. Júlio. Zefinha, gostaria que você falasse também um pouco sobre Dr. Júlio. Boa tarde a vocês, obrigada a ti pelo convite. Eu não tenho que contar o que eles tiveram que contar, eles tiveram história melhor para contar, mas o pouco que eu conheci o Dr. Júlio, ele foi um grande homem, né? Sem ter conseguido passar Aroeira para Bom Jesus, a cidade, já foi um privilégio, né? Eu acho que o legado dele, ele deixou, foi muito bom. E, por exemplo, a Morada Nova, o sítio lá não tinha escola, né? O sinal, eu, na época, eu não votava ainda, né? Era 17 anos, parece, mas não podia votar, só com 18, né? Então, não tinha 18 anos ainda. E Bezé Bandeira, papai comando de Bezé Bandeira, me colocou para dar aula lá em Morada Nova, né? Aí Chico Dias, era o Dr. Júlio, né? Aí, quando o Dr. Júlio ganhou, a Chico disse, agora Zefinha não vai ficar, quem vai ficar é Terezinha de Zuzu, né? Que era
o candidato ele ganhou, aí ele ficou, né? Aí, mas eu sobrei, mas mesmo assim não tive nada contra, né? Ele era uma pessoa muito popular, graças a Deus, uma pessoa que era amigo de todos, né? Não houve nenhuma diferença por isso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e a ele, né? Que foi um grande médico também. Eu não fui atendida por ele, porque já era adolescente, eu era criança, né? Mas papai, acho que mesmo da consulta com ele. Então, a gente só tem que agradecer a tudo, como o grande homem que ele foi, né? Então, muito obrigada a vocês. Não tenho conhecimento que os outros tiveram com ele, porque eu era muito jovem, né? Só lembro da praça, aqui hoje eu tenho uma foto, que ele lá da praça, do dia da inauguração da praça, né? Vamos falar com... Agradecer aí a Zefinha. Vamos ouvir Dodô. Quer falar não, Dodô? Nega, dá a palavrinha aí, nega. Falar sobre nega está desenrolado. Eu dou valor a nega assim. Fala um pouco aí também, nega, do que você conheceu, doutor Júlio. Boa tarde a todos. Agradeço a Tito pelo convite. Eu sou besta. Agradeço a Tito pelo convite que ele me fez para vir ouvir falar de doutor Júlio. Doutor Júlio, para mim, foi um tudo. Toda vez que problema de doença, ele me atendia. Nunca me disse não. No hospital infantil, ninguém entrava na hora da visita. E ele deixava eu entrar. E doutor Júlio, para mim, foi tudo. Então, é porque eu sou chorona, vivo muito nervosa e eu só sei falar chorando agora, né? Mas tá bom, pode falar à vontade. Então, eu tenho que dizer, aqui ninguém me conhece por Josefa Pereira Leite. Então, me conhece por Nega de Dodô. Nega de Dodô. Nega de Dodô. Vai ter alguém no futuro que vai perguntar quem é essa mulher, Josefa Pereira Leite. É Nega de Dodô. Quem não conhece Dodô? Quem não conhece a família Gonçalves, né? Vem das raízes de longe. Então, muito obrigado pelo espaço e desculpa a minha fraqueza. Viu? Muito obrigado. Agradecer a nega. Inclusive, a gente pegando um pouco da documentação ali, vendo de tudo o que tem aí nesse acervo que está aí montado, né, que é uma lição até, eu quero parabenizar a Tito, até pela questão que eu estava comentando, com se preservar, dizendo até a Aguinaldo, se preservar um acervo como esse, isso custa caro para se ter um negócio desse, porque aí a história viva, né, verdadeira. Tem até eu vi ali um decreto quando o doutor Júlio assumia a prefeitura de Bom Jesus e dentro dele estava lá dos artigos do decreto. Não vai ter salário, não vai ter gratificação, não vai ter auxílio para nada, ou seja, vai ser gestor pelo coração. E aí se pergunta, hoje, no dia de hoje, quem teria essa coragem de tomar conta do dinheiro dos outros com a sua responsabilidade sem ganhar nada? Naquela época já tinha esse legado que o doutor Júlio assumiu, como também os vereadores da época também não tinham salário. Um destaque que teve também foi da questão do, como disse, governou sem receber o salário e, ao passar o seu mandato, deixou dinheiro em conta ainda, né, e tinha que prestar conta naquele tempo com recibo carimbado, com 3 testemunhas, prestava-se ao poder legislativo. Então, desde aquela formação cultural que ele já tinha também como médico e de vida que ele teve, na luta que ele teve por Bom Jesus, a gente pode ver, através da documentação do que tem do histórico, que vocês vão poder presenciar ali e ler, aproveitar esse momento de viajar no passado, voltar ao passado e sentir nos momentos através das nossas fotografias, quando a gente vê esses postes de madeira, quando a gente vê a luta como era de enfrentar, de trazer um distrito para se tornar uma cidade com o poucos recursos que tinha, mas com a força de vontade que era governar. E aí veio, né, como a gente tem desse legado de doutor Júlio, atendia pessoalmente a população como médico, distribuía medicamentos, né, providenciava remoções quando não tinha condições de estar aqui
caminhava para João Pessoa, para outros centros. Gostava também, eu que acompanhei muito o doutor Júlio, era da sua medicina natural. Ele gostava muito da questão de dor na garganta, use própolis, o negócio dele era própolis, né? E a gente sabe que curava muito. Lambedor, faça lambedor, que você vai ficar bom dessa tosse, né? E teve aí construção, arborização das praças, né? Essas instalações de obelisco que nós temos aí, placa com o nome de fundadores, telefonia, quem imaginava Bom Jesus naquela época receber telefonia com ligação a Cajazeiras e a zona rural, né? Cultura e lazer, teve a questão dos seus projetos de biblioteca, parque infantil, projetor de cinema, Natal das Crianças, e eu lembro que ele construiu a Praça de Bom Jesus, a primeira praça, né? Quando a gente vê essa praça aí, e a praça que ele deixou, que tinha um aquário, né? Que ele copiou isso no Recife, trouxe para Bom Jesus. Era uma das praças mais modernas da época aqui na região, era da cidade de Bom Jesus, né? E a gente vê que ele tinha essa preocupação. A eletrificação pelo sistema GEF sem depender da Saelpa, isso foi um feito inédito também na Paraíba, porque a gente tinha aqui, naquele tempo, era ligado um motor, né? Ligava um motor onde você tinha, quando dava 6 horas, ligava, quando dava 8 da noite, desligava, dava aquele sinal para apagar, dizendo que estava na hora de ir para casa. Ele conseguiu a eletrificação da GEF, né? E deixou na gestão um saldo positivo, arrecadou 40 milhões, deixou mais de 6,6 milhões em caixa ao final do mandato, né? E uma pergunta para a roda. Qual dessas realizações, eu perguntaria a Demar Lacerda, também a Marconildo, qual dessas realizações vocês acreditam que mais mudou a vida da população na época de Bom Jesus? O que o doutor Júlio trouxe que mudou muito? A energia foi um papel importante? A telefonia? Marconildo, pode falar um pouco também desse? Com certeza, principalmente a energia, né? Porque naquela época a gente vivia de candeeiro, né? Todo mundo tinha suas lamparinhas em casa. E no governo do doutor Júlio e do ex-governador Pedro Moreira Godinho? Não, João Agripino. Veio energia para Bom Jesus. Foi um desenvolvimento altíssimo, graças a ele e ao governador. A telefonia, Demar. Não, liga isso. Pronto. A energia de Paulo Afonso aqui em Bom Jesus, eu lembro como fosse hoje, ele viajou para João Pessoa, ele foi, o professor aqui sabe disso, ele foi um dos cabos eleitorais mais fortes de João Agripino na época da campanha. João Agripino e Rui Carneiro. Então, o doutor Júlio conseguiu, com João Agripino, governador, a energia de Paulo Afonso para Bom Jesus, sem a prefeitura gastar um centavo. Foi o governador do estado quem pagou toda a despesa. Foi colocada a energia de Paulo Afonso, que ainda hoje nós temos aqui em Bom Jesus. Olha, pois não, Agnaldo. Foi o responsável, né, por toda a comunicação visual. Na época não tinha vídeo, né, era mais em fotografias. Principalmente em Cajazeira, as fotografias eram feitas por Nogueirinha. Nogueirinha era o pai de Gutenberg Cardoso. E um dia eu cheguei, aí, doutor Júlio, eu tenho um negócio aqui para lhe mostrar. Aí eu comecei a olhar fotografia de comícios de João Agripino, em Cajazeiras, Capolé do Rocha, Patos, em várias cidades da Paraíba. E eu tive uma surpresa. Quando ele terminou, aquele olhou, sabe quantas fotografias? 156 fotografias. Ele pegou e disse, tá aqui, é um presente para você. Por quê, Júlio? Não, eu me lembro que eu tinha feito uma exposição fotográfica sobre o Banco do Brasil, né? Ele disse, pronto, eu sei que nisso aqui vai ficar, você não vai jogar fora, né? Porque se ficar, eu não sei como é que vai ser o destino. Ele me deu essas fotografias estão lá em casa. Você acredita que eu mandei para os homens de João Agripino, o governador não, os candidatos de João, o pessoal de João que
foram, né, candidatos, ninguém se interessou por essas fotografias. Aí você vê o valor da pessoa, né? O valor do homem, né? Enquanto político tinha valor e tinha alguma coisa, depois já era. Tá lá, essas fotografias, eu não sei o que é que eu vou fazer com elas, né? Tá lá no meu acervo. Quando eu morrer, eu vou jogar no lixo. Everaldo, tem uma palavra também sobre o Dr. Júlio, Everaldo? Dr. Júlio, inclusive, ele criou aqui nós tínhamos a Voz da Cultura e ele criou um sistema de som aqui, que era bem ali ao lado onde é a oficina hoje de Levi. Eu fui até quem tomei conta por muito tempo. Silvano Zé Gonçalves. Silvano foi locutor, era locutor desse sistema de comunicação que a gente tinha, né? E ele tinha um prazer de, os domingos, né, dona Cosma, de vir para fazer o programa, ele fazer uma apresentação, trazer as notícias e fazer aqui um programa radiofônico aqui. E depois disso, doutor Júlio, depois de muito tempo fora da política, volta a Bom Jesus, candidata-se a vereador, e aí, mesmo, né, após a gestão, ele voltou a servir o povo, e aí teve uma atuação de 83 a 89 na Câmara Municipal de Bom Jesus, e aí tive também esse prazer, ele criou o jornal oficial do município, inclusive a primeira edição desse jornal foi feito por mim, Eliomar Brito e o professor Antônio José de Andrade, que era professor de matemática, e a gente escreveu, inclusive foi mesmo no fim do ciclo do algodão. E aí a gente fez até uma matéria sobre o final que a gente chamava do ouro branco, né, que era, na época, como ouro aqui para nós. E aí, doutor Júlio criou esse jornal, se eu não me engano, em 85. Acho que eu tenho um exemplar dele lá em casa. Foi 85, né? E depois ele teve atuação com o 13º salário dos servidores da Câmara, proposta de nomes para as ruas e praças, né? Reivindicação junto ao governo estadual, abastecimento d'água, asfalto da BR-230, estrada para Santa Helena, defesa dos servidores públicos, reajuste, melhores condições de trabalho, veículo para coleta de lixo, e pergunta-se para a roda de conversa: o que leva alguém que já foi prefeito a voltar como vereador? O que isso revela sobre o doutor Júlio? O que a gente pode imaginar, Ademar, aqui de você passar muito tempo como prefeito e depois querer voltar, Marconildo, para ser vereador? Qual seria o intuito? Era o amor pela população? Qual era, nesse momento, a gente gostaria de ouvir de vocês a opinião. Com certeza, era o desejo, né, de mais uma vez poder servir a população. Como ele já servia como médico, queria servir também como político. Acredito? Com certeza. Vamos ouvir a vereadora Ana Carla também falar. Zé Gonçalves, seu pai, conviveu muito também com Júlio Bandeira. Sei que é muito nova, mas deve ter também alguma coisa para trazer hoje nessa nossa roda de conversa da memória de Júlio Bandeira. Muito nova, mas tem as lembranças, né, das convivências de Zé Gonçalves com Júlio Bandeira. Boa noite a todos. Saúdo a mesa em nome da minha amiga querida e mãe do nosso presidente da casa, o vereador Tito Líbio, na pessoa de Cosma. José Roland falar de doutor Júlio é muito emocionante. Quando eu entrei por aquela porta, abracei Tito e disse que hoje ele trouxe para nossos corações memórias muito vivas da pessoa de doutor Júlio. Eu tive o prazer e o privilégio de conviver com ele e com Cosma na minha infância, por várias vezes, a viagens a João Pessoa, né, Cosma sempre estava presente com eles. Ele era uma pessoa muito religiosa, e dentro da sua religião, por muitas vezes eu acompanhei indo para o centro espírita com eles. Pequeno, ele passava lá em manhã, me colocava no carro e me levava, porque eu gostava de estar na presença deles. Eu vinha para a escola Maria do Carmo, quando pequena,
E ele ficava na janela ali. Me lembro, na época muito nova, os meninos ali dos Camburão me batiam muito aqui nessa rodoviária. E me derrubaram um dia dessas escadas que eu caí, que fiquei com o joelho inchado mesmo. Ele correu com gelo, acho que uma garrafa bem gelada de água. Aí botou na minha perna e disse: a partir de hoje eu vou dizer a seu pai para lhe colocar em outra escola, porque você está sofrendo demais aqui com esses meninos. Então, assim, eu tenho muita memória boa, muita memória fotográfica, né, nos documentos e arquivos de Painho, né, que permanecem intactos. Isso é um privilégio muito grande, Cosma, vocês terem essas recordações e guardem elas com muito amor, porque quando eu perdi Painho, em 2021, com uns meses, nega, do falecimento de Painho, muitas pessoas me procuraram para que eu colocasse o raio dele no museu, me desfizesse de algumas coisas, e eu não tive coragem. Não por egoísmo, mas por amor para guardar, porque é algo, Jocerlan, que a gente guarda, nós guardamos, nós famílias, esposa, filhos, não que vocês, amigos, não tenham esse mesmo sentimento, mas para a gente é de grande importância. Uma pessoa chega ali e olha uma fita, que hoje a gente não tem nenhum valor, né? Mas está ali, as fitas cassete, Jocerlan que chama, e para uma pessoa não é nada, mas para a gente é tão importante essas memórias. Então, falar de Dr. Júlio é falar de amor ao próximo, de humildade e de respeito para com todos. Então, tenho muito carinho, muito amor por ele em meu coração. Muito obrigada. Ele dizia uma frase que eu achava interessante. Ele dizia: olha, Jocerlan, um bom repórter tem que andar com caneta, papel, uma máquina boa para tirar foto, um gravador com pilha, porque às vezes você vai lá, dá um problema, e uma fita cassete de primeira. É tanto que eu estava olhando ali, era uma das melhores que tinha, a TDK, porque tinha outras fitas que a Sony, mas não chegava nem perto da TDK, porque inclusive ela era cromada, essa daí. E ele dizia: essa aqui é uma das melhores fitas para gravação, essa TDK, que é cromada e ela tem resistência e tudo. E ele dava esse ensinamento, né? Ele disse: o médico tem suas ferramentas de trabalho, que tem que estar um telescópio, tem que estar com tudo que você for para fazer um aparelho de pressão, tem que estar ali para medir uma febre, você tem que estar com ele, porque você às vezes está no caminho, você não está no consultório, mas o seu consultório tem que estar com você. Ele dizia isso. E a mesma coisa era com a questão do jornalismo. Ele fazia também, pelo conhecimento, quem conheceu bem Dr. Júlio, entre o jaleco e o coração, ele tem aquele amor, né, na questão, principalmente o atendimento gratuito à população. Quantas vezes ele não atendia aí na sua casa, trazia aquele bloco de receita lá do Hospital Infantil, fazia ali, passava exame e tudo, né? Teve também outro marco histórico na vida de Júlio Bandeira, que foi a fundação do Hospital Infantil de Cajazeiras, em 78. E lembro depois daquela polêmica de tomarem o hospital, eu digo tomar, que ali foi como aquela questão, que era o sonho dele de estar sempre ali atendendo, era um legado dele, e ele até fez resistência de entregar, de sair dali, porque para ele aquilo dali era a casa dele, a vida dele estava ali naquele hospital. Ele dizia que ali era onde ele gostava de estar ajudando, salvando vida e estar acompanhando no dia a dia. Então era um médico que cuidava do corpo, da alma das crianças, das mães, né? Também a saúde como missão de vida, como a medicina também, a política, cruzaram essa trajetória de vida que foi Júlio Bandeira. Aí eu vou para Aguinaldo, para que você falou agora há pouco, gostaria que você comentasse sobre o que despertou em Júlio Bandeira essa paixão por registrar tudo com sua câmera, a participação também ativa nos eventos históricos. Ele gostava muito de ser um guardião da história, não só de Cajazeiras, mas de Bom Jesus. Qual a importância do audiovisual como registro histórico e a sua sensibilidade cultural que ele tinha para isso?
visão além do seu tempo, pode se preocupar com isso, né? Então, em 63, em 64, ele já estava com uma filmadora 16, não era 8mm, o que eu conheço a 8mm era a filmadora 16mm. E ele, com essa filmadora, gravou toda a história, toda a memória do centenário de Cajazeiras. Mas o que eu notava em Júlio era o seguinte: a partir do momento que eu comecei a conhecê-lo, ele sempre se preocupava. Ele comprava revistas especiais, por exemplo, ele comprava revistas de videofilmadoras, ele tinha essas revistas. Ele me disse: olha, se chegar alguma coisa, chegar algum videocassete importante, me mande para mim, me mande uma cópia, me mande uma revista, me mande alguma coisa. Então ele estava sempre preocupado com essa história de mídia, né? E nessa história de se preocupar com mídia, só se preocupa quem tem o quê? Sensibilidade, né? E principalmente a fotografia. Ele gostava muito de fotografias, né? E tinha sua câmera especial. Aí depois eu fui lá, eu fui até Júlio e mostrei: ó, Júlio, eu estou com uma filmadora especial, só que na época que começaram a surgir o videocassete, né? Então você tem que ter a filmadora para filmar um videocassete. Então, mostrei a ele a filmadora, ele ficou encantado, né? E ele disse: pronto. Não deu tempo, um mês depois já tinha comprado uma nova filmadora. Ele não parava, né? Ele tinha poder aquisitivo. Eu não tinha não, né? Eu tinha que comprar minha filmadorazinha pobre, pequenininha, né? Mas ele que tinha um poder, ele comprou uma filmadora e comprou um videocassete, quer que eu diga, de última geração. Enquanto eu comprei o mini videocassete, que a gente adaptou para o sistema nacional, que era o sistema nosso, ele já comprou um sistema importado. Eu me lembro como se fosse hoje, um sistema importado. É aquele que você tanto operava em NTSC, que é o sistema americano, e tanto operava no sistema PAL-M, que era o sistema brasileiro. Então, era uma visão, eu digo, além do seu tempo. E só se tem isso quando se tem o quê? Quando se tem sensibilidade, principalmente a fotografia, né? E ele gostava por isso, porque ele tinha condição de comprar, né? Só que além de ter a condição, ele não comprava coisa pequenininha, não. Ele comprava material de última geração. E ele me aconselhou: olha, na hora, ele sabia, eu tinha uma revista chamada Video News, e eu era doido, apaixonado por essa revista. Era uma revista que falava tudo de eletrônica da época, né? Todo o material. Ele disse: olha, quando tiver Video News, compra uma para você e uma para mim. Viu? Não tinha o que fazer, né? E como radialista, como jornalista, também foi muito crítico. Ele, inclusive, tinha as suas sátiras, né? Oposição ferrenha aos poderosos. Inclusive, teve algumas... eu estava lendo hoje, encontrei numa pesquisa, na UOL publicou, inclusive ele, quando trouxe, naquela questão do açude de Cajazeiras, e ele colocou como o jargão Carlos Beiraçude, né? Teve também Zerinho, né? E ele tinha essa visão assim de fazer aquela crítica, de fazer aquele aproveitamento do trabalho de radialista, mas ele era muito ferrenho também nessa questão aos poderosos, né? Ele gostava sempre, ele dizia o seguinte: tem que ser feita a coisa como é para ser feita, não é brincar com a cara dos outros. Ele gostava muito desse jargão. E ele usava a comunicação também como uma ferramenta de justiça social. Ele era daquele que cobrava. A gente percebia em Júlio Bandeira que ele não tinha papa na língua, como diz na questão do rádio. Era um deboche construtivo. Deboche construtivo, né? E ele tinha, como fazia Chico Cardoso com aquelas piadas dele, e a gente perguntava, ele dizia: não, eu estou fazendo aqui de uma forma construtiva, né? Que sempre ele diz, porque isso aqui lá na frente eles vão lembrar que realmente eu estava com a razão. Agora vamos falar um pouco da espiritualidade, a vida pessoal e espiritual que era Júlio Bandeira. E aí eu convido Tito, que conviveu muito com ele. Eu lembro muito que o doutor Júlio tinha muita amizade com o do Centro Espírita, que era gerente do banco. Cosmo pode falar sobre essa questão? Como era o nome do doutor, que foi gerente do Banco do Brasil? Murilo Siebra. Lembro agora, Murilo Siebra. E
tinha aquele centro, o espírito... espírita que era o Allan Kardec. Allan Kardec. Depois Cirineu do Caminho, que foi lá para a BR-230, né? Encontrei muito o doutor Júlio indo para lá, que disse, ô, mas Murilo, hoje nós temos uma reunião. Como era essa vivência dele, esse exemplo de fé e ética que ele tinha na questão da espiritualidade? Ele acreditava muito em vida após a morte, após o desencarne, né? Quando se desliga do corpo físico para ir habitar em o mundo dos espíritos. Ele ajudou muita gente com relação ao espiritismo a conhecer. Tinha pessoas que estavam doentes, não só do corpo, mas também da alma, o espírito. Aí, para que a pessoa conseguisse melhorar, ele muitas vezes levava ao centro espírita, que era lá nos Cirineus do Caminho. Né? E depois foi aberto o reencontro, o Lar dos Idosos, que por sinal ainda hoje funciona, e eu participava também das reuniões espíritas todos os sábados. Eu e Júlio Bandeira, JB, nós nunca faltávamos. E quando íamos para João Pessoa também, tinha o Leopoldo Cisne, que muitas vezes a gente ia, e a Carlinha ia comigo e com o Júlio. E Júlio foi um exemplo, tanto no amor ao próximo, na medicina e também na questão espiritual. Logo que Júlio faleceu, eu fiquei muito, muito abatida. Um dia eu disse, Júlio, eu queria muito sonhar contigo, para tu me dizer se tu habita algum lugar. Aí, questão de segundo, eu fui tendo tipo uma elevação, era um sonho, nem dormindo nem acordava. Ele foi disse, a morte não existe. A gente apenas se muda de uma vida terrena para uma vida espiritual. Você esqueceu, menina, do que eu te dizia? Que a vida nos une, tanto no céu quanto na terra. Lembro bem, muito bem disso, sabe? Daí, portanto, esse momento, vida espiritual que Dr. Júlio viveu. Vamos ouvir também Toim Diniz, Toim falar só um pouco também sobre o Dr. Júlio, depois Tito retoma esse assunto. Pois não, Toim. Quero agradecer a título pelo convite, a Dona Cosma e a todos os presentes que estão aqui. Falar do Dr. Júlio é uma grande emoção para todos nós. Eu tive uma convivência pequena com o Dr. Júlio. Conheci o Dr. Júlio através de Cosma. Não foi nem de tanto Tito Livre, foi através de Cosma mesmo, em umas viagens que eu fui com ele para uma pessoa. E também no nascimento dos meus filhos. Logo quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Bom Jesus em 91. A partir de 91, aí daí eu fui conhecendo e convivendo com as coisas de Bom Jesus. Foi quando eu passei a morar. Meus filhos nasceram no hospital infantil e Dr. Júlio foi quem tomou de conta dela. Graças a Deus, meus filhos estão aí saudáveis e felizes e eu devo esse favor que só Deus vai pagar ele. E a Dona Cosma, que foi através dela, né? Dr. Júlio, quando a gente ia para João Pessoa, ele era uma pessoa que conversava muito, muito distraído, sabido e brincalhão, né? Brincalhão, a gente gostava de brincar e ele contava muita coisa sobre Bom Jesus. E eu, como recém-chegado a Bom Jesus, eu gostaria de ouvir as pessoas para saber justamente como começou a cidade, né? Nesse passo. E ele foi contando essa história de que foi candidato em Bom Jesus, que foi prefeito, que não ganhava nada na época, e eu comparando, e a história do Dr. Júlio até me marca um pouco, porque é quase idêntica do meu pai, em Santa Helena. Meu pai também foi o primeiro prefeito de Santa Helena, e depois escanteado e nunca mais foi nada. A política tem essas coisas. Você entra, enquanto você estiver nela, você se faça e cresça e apareça e dê o seu nome e o seu legado, como ele está ficando, né? Graças a ele, que ele deixou um legado que todo mundo está lembrando.
Tem muitas casas que eu passo como agente de saúde, e quando a gente fala do Dr. Júlio, muita gente chora, como a senhora chorou aí. E eu me lembrei. Então, isso, coisa que marca a gente, são coisas mais fortes do que o dinheiro, a emoção, o favor, a amizade, o seu jeito de ser, de conquistar, né, as pessoas. Porque de quem o Dr. Júlio gostava, realmente ele era um grande amigo, pessoa da hora. Pessoa da hora, viu? Quem precisasse do Dr. Júlio, ele não dizia mais tarde, amanhã, não era na hora. Então, foi uma pessoa que eu admirei muito e gostei bastante. Que Deus o tenha, Dr. Júlio, em bom lugar. E que Bom Jesus agradeça tudo que ele foi e deixou para esta comunidade. Neste momento, eu faço até um pedido a Tito Líbio, ele como presidente dessa casa, que está atual. Vamos registrar a presença do Dr. Júlio em uma das ruas de Bom Jesus. Bom Jesus está crescendo e a gente precisa de uma lembrança de Dr. Júlio, como tantos outros que já passaram por aqui. Muito obrigado. Aí, portanto, nosso Tonho. Eu vou abrir para a plateia, eu quero convidar a Fátima Lourenço, está aí, para falar aqui sobre também a convivência que teve com o Dr. Júlio. Pode vir aqui para a gente. Tem aqui a tribuna, e em seguida eu convido também o professor Eliane Dantas, também para falar, depois Zé Rabono, Daniel, né, para a gente falar, e a gente já ir se amatando. Também Fátima de Lindoval, né, que está aí também, filha de Bom Jesus, conhece também a história do Dr. Júlio há muito tempo, né, e daqui a pouco também a gente está abrindo aí esse espaço também. Então, dona Fátima Lourenço fala também da convivência que teve com Júlio Bandeira. Baixa aí o... Dr. Júlio, como todos sabem, foi um grande homem, um grande chefe, um grande administrador. No entanto, para nós que éramos funcionários do HUJB, que hoje é HUJB, ele tanto era para nós um diretor, como também um professor, o qual, diante de tudo, ele tinha confiança nas pessoas que ele preparava. Portanto, nós trabalhávamos com ele e seríamos preparados sempre por ele. Quando chegava um médico, ele dizia, procura as meninas que as meninas orientam. Quando chegava uma pessoa com menino, passe primeiro pelas meninas, que as meninas envia para mim. E assim foi o nosso tempo, o nosso convívio, a nossa história. Como também ele era para nós uma pessoa brilhante, maravilhosa, que nos ensinava o caminho certo de nós viver. Até hoje, a gente sente a falta e a saudade do Dr. Júlio. Muito obrigada. Daí, portanto, quem conviveu sabe, né, realmente, quem foi o Dr. Júlio. Eu convido... Feitozinho, deixa eu dar um abraço aqui, eu estava vendo agora aí, viu? Foi um prazer, muito tempo aí, eu chamava o homem do trânsito, ia manhã cedo para a rádio e encontrava sempre Feitozinho já na luta, né? É uma grande figura. Convido o professor Eliane Dantas também para falar, Eliane que é professor, também historiador, né? Conhece também a história de Dr. Júlio, né? E a gente fica feliz em estar hoje batendo esse papo nessa roda de conversa, ouvindo, né, os filhos aqui de Bom Jesus, dando um relato, principalmente, da história do médico Júlio Bandeira. Boa tarde a todos, a todas. Né? Muita alegria hoje nos encontrarmos aqui para fazer o registro de uma memória histórica tão importante para Bom Jesus como a do mestre Júlio Bandeira, né? Primeiro, antes de falar um pouco sobre a minha convivência com ele, gostaria de parabenizar os idealizadores, no caso, Tito, né, o presidente da Câmara, né, que idealizou esse trabalho de manter viva a história dele através, né, desse instituto histórico, que eu acho justo demais carregar o seu nome,
por ter sido essa pessoa tão importante que foi para a vida de Bom Jesus, como já citaram quase todos aqui, em vários setores, em várias áreas, né, em vários segmentos, né, que mostra o quanto ele era plural, como bem colocou meu amigo Agnaldo, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele quando criança, mas quando criança a gente não faz os registros, né, da sua convivência, porque minha mãe dizia que ele me ajudou muito na questão de saúde, por eu ter muitos problemas na época, crise de gargantas, né, amidalite, enfim. E ele era um médico que ajudou muito as crianças aqui em Bom Jesus, né, todas as famílias. Mas eu tive o privilégio de, no ano de 1999, quando eu retornei de São Paulo, me encontrar com Júlio Bandeira, já como uma pessoa consciente politicamente, né, da nossa vida. E na época eu jovem ainda, queria inclusive seguir a carreira política, queria ser vereador em Bom Jesus. E comecei a conversar com ele um pouco, e ele, como político já experimentado, rodado, mas ainda não satisfeito com o que ele já tinha vivido, né? Ele queria mais, ele queria servir, ele queria fazer sucessão, ele queria contribuir ainda mais com Bom Jesus. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive dele quando nós começamos a construir essa nossa amizade lá no ano de 1999, né? E nesse período, o Partido dos Trabalhadores era um partido forte a nível nacional, né? Estava começando a dar sinais de que dessa vez ia dar certo, né? Dessa vez ia conseguir eleger seu presidente. A gente se entusiasmou muito, conseguimos. Vou tentar ser bem breve aqui, Daniel, que o horário já está bem esticado, né? Mas a gente se entusiasmou muito, Cosma lembra muito bem, e conseguimos fazer, o Brasil conseguiu fazer na época o presidente Lula ser eleito, e aí a partir daí a gente começou a sonhar também a nível municipal, não foi, Cosma? De fundar o Partido dos Trabalhadores a nível municipal aqui. Na época, a primeira diretoria do Partido dos Trabalhadores fui eu, minha esposa, hoje Michele, na época era minha namorada, Cosma, ele, doutor Júlio, em memória Jucineide, né, família de Toninho, Fado também em memória, e Beris Omar, nossa amiga Beri. Nós fundamos o Partido dos Trabalhadores aqui em Bom Jesus. E com o sonho de lançar o candidato a prefeito, né, nas eleições seguintes. Infelizmente, nós não tínhamos, na época, a estrutura ainda necessária, não falo nem estrutura financeira, mas a estrutura de partido para lançar, e a gente perdeu a chance, na época, de lançar. Posteriormente, né, com a ida dele, já lá na frente, e parece que o destino tinha traçado as coisas, Tito se interessa por política, né, após a partida dele, e traz Roberto para aqui, e aí aconteceu, né, que nós conseguimos lançar Roberto como candidato na primeira vez. Não foi bem sucedido, mas uma semente foi plantada pelo PT e mostrou que era possível. E lá na frente, né, nós conseguimos eleger ele, como assim colocou, acho que foi, alguém aqui colocou que, né, as duas políticas mais acirradas, e Demar Lacerda, né? Que no ano de 2012 conseguimos fazer a oposição chegar a se eleger aqui em Bom Jesus, né? E aí eu queria não só falar da parte política também, mas assim, da pessoa de Júlio Bandeira. Esse tempo que eu convivi com ele, eu pude perceber que ele, além de uma pessoa inquieta na vida política, mas também uma pessoa que buscava se reciclar em tudo.
Na própria medicina, a gente viu que, embora ele era médico na época, né, pediatra e tudo, mas já no seu caminho final, já aposentado, mas ele quis mudar e quis inovar. Eu lembro que na época ele, como bem colocou aqui, eu não recordo se Ana Carla, falou sobre as suas últimas receitas, que ele gostava muito das coisas naturais, de receitar própolis, água, suco. E hoje a gente entende que ele não estava errado, ele está correto, né? Porque, de fato, as medicações, as drogas, elas servem hoje, mas elas são paliativos e muitas vezes elas desencadeiam outros problemas, né? Então, mostrando apenas que ele era um homem sempre à frente do seu tempo, né? Você imagine que um médico recém-formado em Salvador, no ano de 1951 para 52, não foi, Tito? E ele tinha toda uma gama de futuro, de possibilidades numa capital como Salvador, e ele preferiu vir para aqui, né, para trabalhar como médico aqui em Cajazeiras, né, no Instinto, em Namps, né, para receber um salário aqui, e mais ainda vir para um lugar que ainda não era nem cidade, né, no caso de Aroeira, só posteriormente que se torna cidade, mas mostrando apenas o quanto ele era uma pessoa que gostava de algo novo, de buscar, de correr atrás, de tentar melhorar como pessoa, ou lugar, o seu entorno, né? E eu penso que isso é o maior legado que Júlio está deixando para nós, que deixou para todos nós, né? Essa inquietude dele de querer fazer diferente, né? Que Jocerlan fez até um questionamento, qual foi, entre os projetos que ele trouxe para aqui, para Bom Jesus, o maior? Eu diria que o maior projeto dele foi querer vir para Bom Jesus e querer fazer Bom Jesus cidade, né? Porque hoje, tudo que nós temos em termos de município, nós devemos, com certeza, a sua audácia, né, a sua coragem de querer fazer Bom Jesus cidade. Imagino que hoje, né, por um médico recém-formado lá em Salvador, como eu disse, com várias possibilidades, teve a coragem de vir para cá, né, de querer fazer isso diferente, e hoje nós estamos aqui contando a história dele. Eu sei que muita gente tem muita coisa a falar, e nesses momentos a gente acaba não esquecendo se não anotar, mas fica o registro dessa pessoa que eu conheci, tão inquieta, apesar, peguei já sua idade um pouco avançada, mas que muito me ensinou sobre política, sobre pessoas, né? Sobre a parte espiritual, enfim, sobre muitas outras coisas. Gostaria que isso ficasse sempre registrado, né? E só para dizer, para encerrar, que embora há da sua parte uma inquietação sobre a parte histórica, né, de registrar, que você falou das questões dos livros, isso que nós estamos fazendo aqui, né, também é história, né? Nós que somos formados em história, a gente sabe que existe história oral, né? E que tudo isso serve como registro para as futuras gerações, para os nossos filhos, né? Que a gente não deixe de fato isso morrer, e esse pontapé que você deu agora com a efetivação desse instituto, que ele seja, né, esse registro de tantas pessoas que contribuíram para o nosso lugar se tornar o que ele é hoje, né? No mais, muito obrigado, me estendi demais pela oportunidade, e parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Agradecer ao professor Eliane Dantas, e a gente vai até João Pessoa, tem também uma pessoa que conviveu com Júlio Bandeira, o jornalista Nonato Guedes, né? Nonato Guedes, que participou muito tempo com o doutor Júlio, entrevista em rádio, e ele fala também, ele traz também a sua participação nesta noite de hoje. Nonato, seja bem-vindo a falar sobre o doutor Júlio. Centenário de nascimento do médico Júlio Maria Bandeira de Mello,
baiano de nascimento, mas quis exercer um verdadeiro sacerdócio no sertão paraibano, mais precisamente nas cidades de Cajazeiras e de Bom Jesus. Nesta última cidade chegou à condição de prefeito, o primeiro prefeito de um povoado que foi emancipado por decreto do governo do estado. A sua preocupação com os mais pobres era marca da trajetória de homem culto, dono de vasta biblioteca e de profunda sensibilidade para com os problemas coletivos. Foi esse espírito que norteou a sua batalha, que muitos consideravam quixotesca, e acabou se tornando realidade: a construção do hospital infantil para atender às gestantes mais carentes do interior, polarizado por Cajazeiras. A luta foi incessante e Dr. Júlio não esmoreceu, cutucando políticos representantes do sertão, batendo em portas privilegiadas do poder, incomodando as autoridades para que se sensibilizassem com o pleito, até que a Universidade Federal de Campina Grande entrou no circuito para dar suporte a isso. É muito oportuna a celebração do centenário de nascimento, para dar suporte à estrutura de ensino, pesquisa e extensão, de que carecia todo um contingente de habitantes. Júlio Bandeira, pelo seu perfil polivalente, projetou-se também na radiofonia paraibana, comandando ao lado do inesquecível Zé Hilton Trajano o Discoteca Dinamite na Rádio Alto Piranhas, que era uma espécie de consciência crítica dos poderosos, alertando para a solução de problemas que se acumulavam na mesa acomodada dos poderosos de plantão. Tornou-se, por isso mesmo, um grande benfeitor, com assinalada influência junto a governadores, deputados, senadores e representantes da classe política. Também teve participação memorável em campanhas eleitorais em Cajazeiras, recorrendo a técnicas de comunicação com o eleitor, que mais tarde foram massificadas pela mídia como criativas e como achados de estratégia política infalível. Nunca buscou honrarias nem prebendas e jamais bajulou quem estava no topo. Era uma pessoa simples, de fácil acesso e dono de uma verve encantadora para tantos quantos tiveram o privilégio do seu convívio. Nascido em Salvador, mudou-se para Cajazeiras, na Paraíba, para atender no INAMPES. Chegou a ser eleito vereador por Cajazeiras em 1958 pelo PDC, sendo autor da lei que transformou Bom Jesus de povoado em distrito, e foi quem mobilizou a Assembleia Legislativa para aprovar a emancipação da cidade, da qual foi o primeiro prefeito. Na batalha pela construção do Hospital Infantil, contou com a ajuda decisiva do então governador Wilson Leite Braga. Aposentado da medicina, dedicou-se à radiofonia por paixão e lazer, focando sempre nos assuntos políticos com sua reverência e dosagem de humor, traduzida em charges radiofônicas. Foi quando popularizou uma figura bastante conhecida em Cajazeiras, a chamada Voz do Além, que tinha repercussão em todos os ouvintes da radiofonia sertaneja e também do estado da Paraíba. Morreu de infarto aos 80 anos, mas o seu legado é marcante na história de Cajazeiras e de todo o estado da Paraíba. Está aí, portanto, Nonato Guedes, lá direto de João Pessoa, jornalista aqui também de Bom Jesus, nosso primo, né? E que conviveu com o doutor Júlio, conheceu de perto o seu legado, a sua vida. Vamos ouvir José Rabone, está aí ainda? Daniel, secretário de Cultura do município de Bom Jesus, também trazendo a sua participação. A gente já está chegando, né, ao final da nossa live. E eu trago, antes de Daniel falar, deixa eu trazer aqui um recado do ex-prefeito Roberto Baiman. Roberto Baiman diz o seguinte: hoje lembramos com orgulho e saudade o centenário de nascimento do meu querido tio, Dr. Júlio Bandeira. Se estivesse vivo, comemoraria hoje 100 anos de uma vida dedicada ao amor, à fé e ao trabalho. Como fundador de Bom Jesus, sua visão e coragem deixaram um legado que ainda inspira gerações.
Sua trajetória é um exemplo de esperança, perseverança e dedicação à nossa comunidade. Embora a ausência ainda seja presente em nossos corações, sua memória permanece viva em cada canto de Bom Jesus e em nossas vidas. Hoje celebramos não apenas o homem extraordinário que foi, mas também tudo que seu legado representa. Que sua alma encontre paz e que seu espírito continue guiando e iluminando nossos caminhos. Com carinho e gratidão, Roberto Baima, inclusive, pede desculpa por não ter comparecido, pois está na capital João Pessoa, resolvendo assuntos pessoais e também de interesse da nossa cidade. O secretário Daniel, o secretário de Cultura, também fala sobre Júlio Bandeira, né, esse histórico que estamos fazendo hoje, inclusive nesse lançamento do Instituto Júlio Bandeira. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Jocerlan. Boa noite a todos os presentes, aos que tiveram o privilégio de conhecer o Dr. Júlio Bandeira. Né, aqui existem alguns jovens como eu que talvez não tenham tido esse privilégio de conviver com ele, de conhecê-lo de perto, mas que certamente testemunham, assim como dito na mensagem do Dr. Roberto Baima, a sua memória viva, né, o seu legado, que pode ser visto em vários lugares aqui de Bom Jesus. Desde que cheguei em Bom Jesus, eu que não sou filho dessa terra, eu tenho procurado estudar sobre a história de Bom Jesus. Nós temos desenvolvido na Secretaria um trabalho de resgate da nossa história em várias frentes. E esse momento aqui é muito precioso nesse sentido, porque ele cobre uma lacuna de uma história que ainda não foi plenamente contada aqui em Bom Jesus. Bom Jesus, antes de ser cidade, foi um distrito, e antes de ser distrito, foi um sítio. E o passo para se tornar distrito se deu justamente no primeiro ano em que Júlio Bandeira se tornou vereador no município de Cajazeiras. Um projeto de sua autoria elevou o sítio Aroeira ao distrito Aroeira. Então, já se vê, cerca de 8 anos, quase 8 anos antes da emancipação política de Bom Jesus, o seu esforço no caminho de transformar esse local em município, né? Então, isso já demonstra o amor que ele sentia por essa terra e a luta que ele travou ao longo desses 8 anos. Mas o seu legado ele vai muito além das obras que ele construiu naquela época. Hoje, muitas delas estão modificadas, né? O seu legado vai além de Bom Jesus. Eu estava conversando agora há pouco, enviando fotos desse bonito evento para minha noiva, que está muito distante nesse momento, e ela falou que se não fosse o hospital Júlio Bandeira na sua infância para tratá-la de uma doença particularmente grave, talvez ela não tivesse aqui entre nós, né? E quantas crianças, quantos jovens talvez não possam contar a mesma história, de terem sido salvos naquela instituição que foi fundada pelo seu trabalho. Então, eu agradeço a sua iniciativa, Tito, agradeço a presença de todos que lhe acompanham nessa iniciativa, Dona Cosma. É realmente muito importante resgatar essa história de Bom Jesus, essa história de Júlio Bandeira. Eu, que sou de família espírita também, né, filho de pai e mãe espíritas, entendo bem essa mensagem de que a vida continua, né, e a gente está fazendo justamente isso, dando continuidade à vida e à memória de seu Júlio Bandeira. Muito obrigado. Aí, portanto, palavra de Daniel. Quem passou nas mãos do Dr. Júlio, criança, todo mundo sabe. Inclusive, eu tenho um exemplo que minha mãe, né, quando Totô nasceu, que é marido de Socorro, Totô era da grossura de um alfinete, escapou na mão do Dr. Júlio. Até ele disse, vai trazer, agora eu vou logo dizer, eu não garanto, porque olha como é que traz a menina. Nessa situação, aí não escapa não. Mas graças a Deus ele passou um mês com o Totô lá, eu ia todo dia. Fui para Cajazeiras, que naquele tempo não tinha carro. Fiquei na casa do meu tio, lá em Cajazeiras de Zenô, e ia fazer a visita lá e ele dava esse conselho. Se demorasse mais, tinha morrido. E Totô está aí hoje contando a história. Bom, a gente quer agradecer e eu deixo Tito para... Quem? Estou lembrando aqui a seu Pedro. Eu disse, o senhor ainda tem aquela Brasília, que é a Brasília dele. A Brasília. Memória viva também, viu? Tem mais alguém, Tito? Então, a gente vai aqui fazer o nosso encerramento. Eu gostaria, Tito, só para finalizar, como ele abriu, também finalizar fazendo aí os seus agradecimentos, né? E a gente está aqui, já pede a todos que também estão aí pela TV Alagoinha, inclusive esse registro vai ficar aí gravado, onde você vai poder recapitular, você vai poder ouvir através do link TV, vai no YouTube, está lá TV Alagoinha,
e você vai poder acompanhar tudo isso aqui, dessa live de hoje, né, desse encontro, essa roda de conversa com o pessoal, tanto de João Pessoa, que teve aí Maria Lucia, Nonato, como todos aqui presentes. A gente quer agradecer já de coração e também parabenizar a Tito por essa iniciativa, a Cosma, né, a todos que estão contribuindo, inclusive com material que hoje tem, que já é rico, e a gente vai, com certeza, Tito, se juntar a esse trabalho, né, de dar mais claridade, mais ênfase na divulgação e fazer com que esse instituto realmente seja aquele sonho que tinha o Dr. Júlio, de, com o coração, né, expandir também para que chegue a outros corações. Então, Tito Líbio fazendo os agradecimentos finais para que a gente possa encerrar aqui a nossa live na noite de hoje. Pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês, gente que veio de longe, gente que participou de longe também, e a gente que está aqui, que tirou um tempinho, né, para festejar esse centenário. E pedir também a vocês, quem tem registro em casa, fotográfico, algum documento antigo, algum objeto que queira fazer com que ele apareça, com que ele seja mostrado, para que a gente possa enriquecer mais ainda o acervo que a gente tem, para que a nossa população possa ver e que a gente possa também ter o que as outras cidades têm, né? Nosso acervo histórico. Me recordo bem que, conversando a última vez com o Daniel, ele disse que em Bom Jesus, diante dessas escavações que teve pela transposição do Rio São Francisco, foram achados objetos, né, arqueológicos muito antigos nessa região de Bom Jesus e Cachoeira dos Índios, de índios. E isso me aguçou um pouco mais no tocante a isso, porque, segundo Daniel, eu acho que está mesmo no sistema que ele me disse, que criando esse museu, a gente tendo essa participação efetiva, isso pode vir novamente para Bom Jesus. E a gente, uma coisa que a gente também não sabia que isso existia aqui no nosso lugar. A gente pensava simplesmente que era só a natureza, mas que a gente teve outras vidas aqui, né, que habitaram o nosso lugar. Teve achados, inclusive Morada Nova, né, foi tirado fragmentos lá, inclusive Cajazeiras está sendo realizado lá a criação do Museu Arqueológico, né? Inclusive essas peças estão no Rio de Janeiro. Isso. E elas estarão vindo principalmente para a origem. E aí seria bom, com a criação de um museu, que cada município pudesse ter o museu arqueológico da sua cidade, do seu município. E é muito importante que a Câmara também se interesse para que a gente possa fazer isso. E queria agradecer a vocês que muito contribuíram com pouco ou com muito que vocês vivenciaram esse momento histórico, né, como frisou o professor Elienê. E uma coisa, nessa juntada, nessas conversas que tive, quem me deu um norte maior foi esse cidadão Ildemar, José Raimundo, né? Todos nos conhecem como Ildemar. E a gente sempre conversando, a gente dialogando, e ele me disse contou um pouco da história, quando estava numa renovação, escutou o estampido dos fogos, né? Aí disse, eita, o que é aquilo? Uma festa em Bom Jesus. Aí o que veio na mente, ele, como conhecedor do que estava acontecendo no momento, disse, isso é Bom Jesus que passou para a cidade. Então, isso hoje está eternizado.
Graças a Deus, ele contou, hoje está sendo passado para todos, né, essas conversas que a gente teve. E depois, estou até com um rapaz aí, fiz um contrato com ele para a gente registrar esses momentos de descontração, a gente fazer uma visita, ou, se possível, em outro lugar, para a gente registrar quem vivenciou um momento de Bom Jesus, o começo, né? A pedra fundamental do nosso lugar, para que a gente possa enriquecer mais ainda a nossa cultura, para que a gente possa enriquecer mais ainda a nossa história. Então, queria agradecer também ao professor Aguinaldo, historiador, que também tem um rico acervo. Eu digo que ele é o arquivo da região, porque ele tem documento lá que, se você olhar, muita gente trata como lixo. Mas o acervo que esse cidadão tem é de fazer inveja a qualquer universidade. Ele é tudo catalogado e tem mais, viu? Tudo nas caixinhas, tudo separado. Uma coisa que eu andando por lá, ele guardando as coisas nos isopor, né? Aí eu até perguntei a ele, ele disse, por que guardar no isopor? Ele disse, porque inibe a umidade de vir e estragar o papel, o documento. Até mesmo quando Júnior estava comigo lá, Júnior também mencionou isso. E assim, muito bom poder contar com pessoas que viveram, que vivenciaram, que participaram desse momento. E queria, mais uma vez, agradecer a vocês, porque sem vocês, a gente não estaria aqui. Sem vocês, a gente não tinha tido essa oportunidade de conversar, de saber um pouco mais de Bom Jesus, de saber um pouco mais de nossa história. E dizer que o Instituto Histórico e Cultural de Bom Jesus, quero que perdure por muitos e muitos anos, contando a história de Bom Jesus, contando a história de seus filhos, contando a história de nossa gente, contando a história de quem fez história e quem está fazendo história. Para que a gente possa lembrar do mais humilde ao mais elevado financeiramente. Para que a gente possa contar a história do tempo de jogar bila, do tempo de jogar peão, das crianças, e a gente ter esse acervo, esse arquivo, para que a gente possa mostrar aos nossos filhos. Eu tenho uma casa de ração, e lá aparece um vendedor vendendo peão, vendendo baladeira, vendendo essa coisa de bagaceira, né? De estabelecimento comercial que vende de tudo. E eu comprei peão e ponteira. Aí meu menino chegou e disse, o que é isso? Ele disse, isso aqui era uma coisa que a gente se divertia quando não tinha o telefone, quando não tinha TV, quando não tinha a chamada tela. E hoje ele ainda tem, brinca, de vez em quando ele pega, brinca. E é bom essa brincadeira sadia, que a gente possa vivenciar isso por muito e muito tempo. Então, muito obrigado a vocês. Ao tempo também que convido para a gente ter outro momento de descontração, um lanchezinho, dentro de praticamente 3 horas, a gente escutando, a gente às vezes se emocionando, né, como o caso de Nega, de Dona Maria Luci, Fátima, que conviveu com ele no hospital infantil. Quero lhe agradecer muito por ter participado. E agradecer a vocês, porque isso não é para mim. Isso a gente está fazendo para que a gente possa deixar escrito não a pessoa, não o homem que foi, mas a alma generosa
com muita determinação, lutou bastante para que hoje a gente possa estar aqui e dizer que mora numa cidade, para que a gente não fosse, de certa forma, discriminado. E que lutou muito pelo fortalecimento da saúde pública, que ajudou muita gente. E com esse acervo que a gente abre hoje para a população, eles podem ver, pesquisar e saber um pouco do que aconteceu no passado de Bom Jesus, de Cajazeiras e do Hospital Infantil, que foi o seu sonho. Muito obrigado. Aí, portanto, o vereador Tito Livre, bastante emocionado, né, nesse momento em que nós aqui encerramos a live, que teve essa apresentação de Jocelan Guedes com a TV Alagoinha. Queremos a todos agradecer e dizer que outras lives virão, principalmente para contar o que é bom, que é sobre o nosso município. Então, a todos, muito obrigado e uma boa noite a todos.